Hoje vamos falar sobre a função patch em Power Apps. Fica por aí? É já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vamos falar sobre Power Apps, especificamente numa Canvas App, e vamos falar sobre uma das funções mais importantes que nós temos para utilizar em Power Apps, que é a função patch. Então, o que é que a função patch permite fazer em primeiro lugar? A função patch é a função que tu podes usar para criar um registro numa base de dados ou editar um registro nessa base de dados. Imagina que tens um cenário em que tens um formulário de Power Apps, ou seja, um formulário numa aplicação que é o controle de formulário. Quando utilizas o controle de formulário, tens os campos todos definidos da tua base de dados, pressionas um botão e fazes a opção Submit Form e tens claramente os dados inseridos na base de dados. Mas se quiseres ter uma lógica um bocadinho mais personalizada, em que podes definir quais os campos que queres introduzir na base de dados, vais ter que usar a função patch, ok? E é isso que nós vamos ver então agora no nosso ecrã. Muito bem, já estou então aqui no ecrã e, como podes ver, tenho aqui já um ecrã preparado, uma aplicação preparada. Já tenho aqui algumas vertentes aplicadas que ficam para outro vídeo, ou seja, eu já mostrei alguns vídeos onde podes criar os controles aqui, não é um formulário, temos aqui os controles, temos aqui uma galeria. Tenho aqui, por exemplo, também já uma variável atribuída quando clico na setinha. Já vais perceber para que é que serve depois esta questão da variável, que é extremamente importante quando queres editar um registro, porque não te esqueças que a função patch serve para criar, mas também para editar. Aliás, o seu primeiro propósito até é editar um registro. Tens é que saber se o registro é novo ou se é existente, basicamente. Ok? Por isso, tenho aqui alguns controlos também específicos e também tenho a base de dados, que vou-te mostrar a base de dados. A base de dados hoje é uma lista de SharePoint. A função patch também diferencia ou tem algumas diferenças quando colocas um campo específico numa lista de SharePoint ou um campo, por exemplo, em Excel ou em Dataverse. E então, neste caso, tem aqui alguns campos específicos. Por exemplo, esta coluna é uma coluna de escolha, temos aqui datas, temos aqui uma coluna de lookup, ou dados de lookup, que vão buscar os dados a outra base de dados. E então são este tipo de colunas também que são aquelas colunas mais complexas, em que eu te vou mostrar como é que fazes a função patch. Mas a ideia é focar-te então naquilo que é a sintaxe da função hoje, ok? Então, eu vou deixar aqui a base de dados para já deste lado. Já vamos ver a lógica da função, onde vamos depois poder ver os dados introduzidos. E então, tenho aqui já um botão, e este botão vai ser o botão onde vou então adicionar um registro. E, basicamente, na opção OnSelect vamos ter a função patch, ok? Então vamos lá começar com a nossa função. Então temos a função patch. E a função patch, em primeiro lugar, precisa de uma base de dados e depois precisas de indicar qual é que é o registro que vais definir. O registro, quando for um novo registro, vais ter uma opção que é a função default. Se quiseres criar um novo registro, usas a opção default sobre a base de dados. O que é que faz o default? Cria um registro em branco, basicamente. Se quiseres editar um registro já existente, tens que dizer qual é o registro que queres mudar para depois poderes atualizar, ok? Mas basicamente tens base de dados, opção de criar um novo ou editar um existente e depois vais indicar então em registro quais são os campos que queres colocar. A questão do registro, também tens que perceber que é um registro numa base de dados, ou seja, quando tens um registro, o que é? O registro é uma linha da base de dados, quando crias o registro tens sempre o nome do campo e o registro em si e vais ter que ter sempre campo, registro, campo, registro, campo, registro. Essa é a lógica. Então vamos começar com a nossa base de dados, que é a base de dados jogadores, ok? Então, a primeira lógica da função patch é, tens a base de dados, depois aqui é que defines então o registro em si, e se usares a opção default e vais escolher a opção default jogadores, estamos a dizer que vamos criar um novo registro na base de dados jogadores. Aqui vai ser a diferença, que vamos ter depois aqui os outros exemplos que eu vou fazer a seguir, onde vais poder colocar um registro específico e por isso é que a variável que eu te mostrei inicialmente vai dar jeito, mas depois podes ter a opção de usar a função lookup, que também é muito útil para poderes encontrar um registro, ok? Então, depois vem a parte em que efetivamente defines o registro e não te esqueças, um registro em Power Apps é feito com chavetas e tudo o que colocares dentro das chavetas vai ser o teu registro. Mas só para teres uma ideia, eu vou só formatar isto de uma forma que faça sentido, ok? Vamos formatar.
E estes são os três argumentos. Base de dados, qual é o registro e o registro. Significa que podes colocar um registro em branco. Efetivamente, a função patch permite criar um registro em branco. Se eu fizer isto, ou seja, se eu fizer play e adicionar, tenho um registro em branco. Está aqui o registro em branco, como podes ver. E se for a base de dados e atualizar a base de dados, vamos ter aqui um registro em branco. Ok? É este registro que estás a ver aqui, o registro 24. Agora, eu vou só apagar este registro porque não faz sentido e vou apagar o registro aqui, eliminar. E, voltando aqui à minha aplicação, vou atualizar a minha base de dados. Isto para quê? Apesar de poderes criar um registro em branco, nem sempre isto pode funcionar. Se tiveres algum campo que é obrigatório, e podem haver campos na base de dados que são obrigatórios, tens que preencher pelo menos os campos obrigatórios, ok? Neste momento esta base de dados ou esta lista de SharePoint não tem nenhum campo obrigatório e por isso é que eu pude criar um registro em branco. Mas, por exemplo, o title, todas as bases de dados de SharePoint ou as listas de SharePoint têm, por exemplo, o title. Eu é que não tenho o title ou o campo title obrigatório e por isso não preciso colocar. Caso contrário, terias esse problema e a função patch dava-te logo um erro a dizer há registros obrigatórios. Por isso, atenção à questão do registro obrigatório. Mas como podes ver, neste momento não tenho nenhum registro obrigatório e então temos a lógica de podermos então colocar um registro em branco. Agora, o princípio vai ser o seguinte, o que eu te vou tentar explicar é, depois de teres esta lógica só tens que dizer o campo e o registro que tu queres fazer. Obviamente no exemplo eu já tenho aqui algumas caixas de texto, algumas listas, umas combo box e list box que tenho aqui definidas para poderes trabalhar. Então significa que a parte importante agora é perceberes que há certas colunas que são especiais. Essas colunas que são especiais, vou-te mostrar como é que podes preencher essas colunas especiais. E, obviamente, os controles, o tipo de controle. Por exemplo, se precisares preencher um campo de texto, obviamente tens de dar texto. Se precisares preencher um campo de lista, vais ter que dar o valor da lista. Se colocares um campo de data, vais ter que colocar a data. E então, essa é mais ou menos a lógica, está bem? Mas de resto, vais ver que é sempre a mesma coisa. Tenho aqui um slider também para veres a questão do slider. Tenho aqui um botão toggle para poderes ver, tenho uma imagem, a imagem também tem as características específicas e vai ser isso que vamos ver então aqui na função patch. Tipos de campos específicos, tipos de controles específicos, ok? Então vamos lá. Na função patch, vamos então começar com o primeiro registro. Temos aqui o nome, ok? O nome é um campo de texto e por isso se é um campo de texto eu vou buscar aqui a minha txt nome e só preciso colocar então o texto, estás a ver? Ou seja, preciso do texto para a caixa de texto. Como podes ver, ele vai identificando aqui o controle que nós vamos utilizar. E mais uma vez eu podia fazer apenas esta lógica e colocar só o nome. Mais uma vez, como não tenho valores obrigatórios, posso colocar aquilo que quiser. Mas então vamos pôr o próximo registro. E o próximo registro vai ser semelhante. Temos o apelido, ok? Estás a ver o campo apelido. E o campo do apelido vamos colocar txt apelido. E temos a opção text. Então já temos dois registros para podermos colocar. Repara, sempre que eu fizer aqui ponto e vírgula, vou estar a criar um novo registro. A partir do momento em que não vês nenhum erro, à partida estará tudo ok, mas vamos ter então o novo registro. O próximo registro que vamos ter já vai ser, só confirmar aqui pela base de dados, temos a posição. Ok, então temos a posição. Então, na posição, nós temos aqui esta Dropbox, ok? É uma caixa de lista, vá, podemos dizer assim, não é uma combo box, é uma caixa de, ou seja, não é uma caixa não é uma caixa de combinação, é uma lista pendente, ok? A caixa de combinação é diferente da lista pendente, a lista pendente pode escolher um campo, a caixa de combinação pode ser pesquisável, por exemplo, mas eu tenho aqui uma lista pendente, ok? Então, esta lista pendente chama-se DRP, posição, ok? E vamos escolher a opção Selected, e apenas a opção Selected. Significa que, neste caso, como estás a falar de um tipo de campo, que é uma escolha, vais ter aqui a opção Selected apenas para poderes colocar. Repara, tens aqui a opção Value, mas o Value é quando tens uma tabela e que podes efetivamente escolher o campo dessa tabela. Aqui não, aqui é só um único campo e por isso é aquilo que tiver selecionado. E por isso, como podes ver, se eu colocar Value, ela já vai identificar isto como um erro, ok? Por isso depende do tipo de dados que tens para poderes escolher aquilo que deves colocar e deves sempre pedir aquilo que é, ou deves sempre dar à base de dados ou ao campo que tu queres aquilo que o Power Apps está a pedir. E neste momento ele está a pedir só o registro. E como esta lógica é só um registro, está tudo ok.
Muito bem, então, continuando. Agora temos a data de nascimento, que é o que vem a seguir, data de nascimento. E na data de nascimento, eu tenho aqui a DTE, que é o controle, data de nascimento. Mas agora repara, tens a opção Selected Date, precisamente aquilo que precisamos. Ou seja, é a data que está selecionada, a data que vais ter aqui, ok? Continuando, a idade é uma caixa de texto, por isso a idade é apenas uma TXT idade text, ok? Mas atenção, isto é importante. A idade é o valor que está na caixa de texto, mas como podes ver ele está a dar aqui um erro. Porque aquilo que eu tenho na idade, na base de dados, a idade é um registro de... Não é isto? A idade é um registro de número, ok? É um campo numérico. E por isso, mesmo que tenhas a tua caixa de texto com a possibilidade de número, eu vou só mostrar-te aqui, tens aqui o formato numérico, ela continua a devolver um valor de texto. Então o que é que nós temos de fazer? Temos que ir aqui, vou só editar a fórmula, e temos que converter esta idade, ou este valor da idade, em valor, em número, ok? Então tens a função value, podes usar para converter o texto em valor. E como podes ver agora, já não tens erro e tudo ok. Então, temos a idade, agora temos a seguir o país. Ok, muito bem. Então repara, o país, já temos uma lógica diferente, ok? O país, se fores ver aqui o país, eu tenho aqui dados que é uma tabela, podemos dizer assim, ok? Então, claro que podias ter uma opção de escolha como tens na posição, mas eu aqui decidi criar um conjunto de itens que é uma tabela. O que é que isso significa? Significa que tu podes escolher aqui qual é que é, deixa-me só mostrar-te aqui, nos campos, tens aqui a opção value, que é o registro value da tua tabela, ok? Significa que, se fores atualizar ou se fores colocar aqui o país, tens que escolher a drop-down país, selected, e o selected não funciona como tens na posição, estás a ver? Então tens que ir buscar o value, ou seja, o campo value da tua list box ou da tua caixa de combinação ou da tua lista pendente, ok? Então, há aqui uma diferença importante, que é perceberes o selected e perceberes o selected value. Mas como podes ver, à medida que o Power Apps vai vendo que tens aqui alguma falha a nível de ortografia, ou seja, da sintaxe, vais corrigindo, ok? Mas é importante perceberes essa lógica. Ups, então vamos ter aqui o selected value. Ok, o que é que temos a seguir? Temos a altura. Ok, a altura, como podes ver, é um slider, mas o slider é apenas um valor numérico. E por isso vamos ter então a altura. Vamos ter então aqui a altura. E a altura, vamos ter então o nosso slider altura. E o slider altura tem o valor, value. E por isso temos aqui o valor que vai sair da altura. Ok, a seguir vamos ter o internacional, salvo erro, exato, internacional. Então, o internacional é um toggle, acho que foi toggle, qual foi o nome que eu lhe chamei a este comando? Não me lembro. Deixa-me só ver o nome do comando. TGL, ok, TGL. Vamos editar a fórmula. E temos então o TGL internacional. E mais uma vez temos a opção value, ok? Precisas do valor que te vai sair. Atenção que este valor é um true false, é um valor booleano, por isso vais ter aqui o sim não, que é o valor. Ok, muito bem, até aqui temos lógicas mais ou menos simplificadas, mas agora vamos entrar no clube, e o clube é um campo específico, é uma coluna específica, é uma coluna de lookup. A coluna de lookup tem uma relação com outra tabela. Então, na base de dados, vou-te mostrar a base de dados, quando escolhes aqui o clube, vou só editar. Quando escolhes aqui o clube, ok? Podes escolher o clube de outra tabela, que é a tabela clubes, ok? Eu vou colocar aqui Benfica outra vez, mas tens aqui outra tabela, que é a tabela clubes. Significa que esta coluna, clube, é uma coluna, definições da coluna, editar, só para poderes ver, é uma coluna de localização, ou seja, é um lookup, uma coluna de lookup. E aqui só faço esta indicação porque tens que perceber que eu chamei-lhe clube, ou seja, o L de ligação, a coluna de ligação, como se fosse um PROC-V, é a lista, a coluna clube, e é para perceberes que é por esta coluna que vais fazer a relação entre as tabelas, está bem?
Então, as colunas de lookup são das mais complexas, entre aspas, que nós temos para podermos trabalhar. Então, já tenho aqui a base de dados deste lado e vamos então preencher o nosso campo do clube, ok? Então vamos pôr clube e atenção, sendo uma coluna de lookup e em termos de SharePoint, isto aqui é um registro que tu vais ter. Então vais ter aqui uma nova lógica, que é um novo registro, e esse registro, vou só abrir aqui o registro e fechar as chavetas, e vamos ter então o registro. E o registro precisa ter o ID, em primeiro lugar o ID, e no ID vamos pôr a drop down clube e vamos ter selected e repara que agora vais ter ID, ok? Então, este é o primeiro campo que precisas para fazer a ligação ao registro, entre aspas, mas precisas de outro, que é value, ok? E vais ter outra vez a drop down clube selected, ok? E depois vamos ter aqui a opção, isto é que pode ser um bocadinho estranho, estás a ver, mas tens o clube, ou seja, value não é o selected value, porque não é esse o nome do campo, é o clube, que é a coluna que faz a ligação à coluna de base, ok? Típico para o que vê, ou seja, VLOOKUP. Quando fazes o VLOOKUP procuras um valor na tabela clube, vais procurar, tens o valor a procurar, procuras na tabela clube, a coluna que queres é a coluna clube, e isso estás a fazer. Ou seja, vais fazer o web ligação entre as duas tabelas, ok? Então, o clube tem esta particularidade, deixa-me só tentar pôr isto aqui um bocadinho maior, para irmos conseguindo ver a estética, entre aspas, da função, e tens aqui esta coluna super especial, provavelmente a mais complexa quando vais criar uma coluna de ligação, ok? Bom, para concluir, temos a nossa imagem. A nossa imagem, como é que se chama? Foto, ok? E então, o campo foto, na verdade, o campo foto é ir buscar aqui a imagem que vai ser colocada, ok? Então, no campo foto temos um comando que é o img foto, que é este comando que está aqui, ok? Repara que este controle é um controle de adicionar imagem, que tens dois controles cá dentro, um para adicionar a imagem e outro que é a imagem que sai do controle. Eu quero a imagem que sai do controle e vamos buscar a imagem em si, ok? Tens outras possibilidades para fazer isto, obviamente, tens outros controles que podes utilizar para a imagem, mas este é aquele em que clicas, vais obter a imagem e depois tens o valor associado à imagem. E neste caso é pacífico, ok? Tens esta lógica muito simples. E praticamente a função patch é isto, e esta função patch já tem algum nível de complexidade porque simplesmente coloquei alguns controles ou algumas colunas que são aquelas consideradas colunas especiais, colunas mais difíceis, mas se reparares, o trabalho que dá é preencher todos os campozinhos do registro que tu precisas. O que é que vai ser diferente nos próximos exemplos? Eu vou criar agora um novo registro para poderes ver, mas o que vai ser diferente depois é esta parte, é isto que tens de perceber que podes modificar. Então, esta é a lógica para criar um novo registro. Se quiseres mudar um registro existente, tens que mudar apenas esta parte, e se quiseres mudar depois alguma parte no registro, mas obviamente é esta parte que muda, e são os próximos dois exemplos que eu te vou mostrar. Mas para já agora vamos só testar. Então vamos lá testar a função patch para ver se está tudo ok. Então, vamos pôr aqui, vou correr e vou começar por pôr Bernardo Silva. Já tenho Bernardo Silva. Acho que não. Então vá, Bernardo Silva. Ups, Bernardo Silva. Ok. Posição, médio. Data de nascimento, não faço ideia. Vou pôr aqui uma data de nascimento qualquer. Eu acho que o Bernardo Silva já tem alguns aninhos. Vamos pôr aqui 2 de junho. 29. É capaz. País, Portugal. Altura. Bernardo Silva é pequenino. 73. Internacional. Vamos para o Benfica, pode ser que dê. E adicionar imagem. Ok, Bernardo Silva. Abrir a imagem. E, momento da verdade, vamos clicar em adicionar. Estamos a ver, a pensar. E temos então o Bernardo Silva, SL Benfica. Ok? Então vamos só testar na base de dados. Vamos só testar na base de dados, já lá temos o Bernardo Silva. Atualizar a base de dados. Ok, Bernardo Silva.
e tens aqui o registro número 25. Não sei se reparaste que o último registro foi o 24, agora temos aqui o ID 25, este campo é um campo automático, por isso temos aqui o ID número 25, e temos então tudo certo. Agora, vamos ver como é que podes utilizar a função patch, não para criar um novo registro, mas para modificar um registro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar neste botão e vou copiar o botão, ok? E este é para alterar, ok? Ou gravar. Repara que, obviamente, depois podes dizer que este botão não está ativo quando queres gravar, ou este botão fica ativo quando queres só atualizar. Tranquilo. Então, a forma mais fácil que tu tens para poder identificar um registro, para poderes modificar, é esta lógica que eu tenho aqui definida. Ou seja, este botão tem aqui no onSelect uma variável criada. Ou seja, vou criar uma variável com o jogador e tenho a opção thisItem. O que é que faz o thisItem? Vai buscar o item que está selecionado da galeria. Significa que isto é um registro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Imagina que podes criar aqui uma etiqueta de texto só para veres o que é que acontece. E eu vou clicar aqui, vou fazer o Alt e clicar. O que eu tenho aqui já é os valores pré-definidos, estás a ver? Quando selecionas, ele vai buscar var jogador nome. Mas isto que eu quero que tu vejas que é, eu posso agora ir buscar a variável var jogador e posso ir buscar var jogador é o registro completo e dentro desse registro tens o campo que tu queres. Então podes ir buscar, por exemplo, o ID. Deixa-me lá ver o ID. ID. Ok? Então António Silva é o ID número 2. E é esta lógica que vai fazer sentido quando quiseres atualizar um determinado registro. Ok? Então repara. Como eu tenho aqui o botão copiado, tens toda a lógica definida, a única diferença vai ser aqui. Então, podes ir buscar basicamente var jogador. Só isto. É só o registro que tu precisas. E eu quero aquele registro para poder editar o registro em si. Ok? Então vamos lá ver. Vamos agora pegar no Bernardo Silva. Pode ser o Bernardo Silva, mas vamos só pedir para registar o Bernardo Silva. Eu estou a fazer um clique para guardar a variável. E vamos alterar o clube do Bernardo Silva para Manchester City e gravar, ok? Gravar. Então, como podes ver, atualizamos o registro, função patch, e se formos à base de dados, vamos atualizar outra vez a base de dados, e o Bernardo Silva agora faz parte do clube Manchester City, está cá em baixo, ok? Bernardo Silva, Manchester City. Muito bem, então, esta é uma lógica, mas imagina que não tens uma galeria, ok? Porque a galeria é que te permite identificar o registro. Imagina que não tens uma galeria, imagina que queres então identificar, ou que tens outra forma de identificar o registro do utilizador, que é, por exemplo, aqui o ID, ok? Então, podes fazer outra lógica, que é, o registro que vais ter aqui vai ser com a função lookup. Então, a função lookup vai procurar numa base de dados um determinado registro, ou seja, e devolve-te sempre a primeira ocorrência desse registro, ok? Então vamos procurar na base de dados jogadores, por exemplo. Deixa-me só fechar já a expressão lookup e fazer aqui o ponto e vírgula. Então vamos ter lookup, jogadores, e vamos buscar o ID, e agora podemos ir buscar a galeria jogador, mas repara, eu aqui estou a mostrar a galeria porque pode ser pela galeria, selected e ID. Mas, lá está. Se tiveres uma tabela, uma data table, podes ir buscar o valor que está na data table. Se tiveres outro sítio qualquer onde possas ir buscar o ID, podes ir buscar o ID. Mas é esta a lógica para poderes usar a função lookup. A função lookup faz efetivamente a lógica de poderes ver o teu registro, ok? Então, só para perceberes a função lookup, eu vou criar outra caixa de texto e na função lookup podes pôr então lookup e vais buscar a base de dados de jogadores quando o ID for igual à galeria selected ID. Repara nesta parte. Isto vai dar um erro. Porquê? Numa caixa de texto eu estou a ir buscar o registro todo e numa caixa de texto não podes ter o registro. Ok? Então podias fazer assim. A função lookup tem esta particularidade. Podes depois ir buscar o campo que quiseres. Nome, por exemplo. E se fizeres desta forma já tens o nome cá dentro. Mas, como estamos a falar da função lookup, nesta lógica a função lookup dá-te o registro.
e depois de teres o registro, podes ir buscar o campo que tu quiseres. Não. Ok? É a mesma lógica. Ou colocas o campo cá dentro ou colocas o campo cá fora. E devolve a mesma lógica. Então, a função lookup está a fazer a pesquisa do valor. E é isso que estamos a utilizar para podermos atualizar o nosso registro. Ok? Muito bem. Então, como podes ver, a função patch não é uma função muito difícil, mas provavelmente das funções mais complexas que tens em Power Apps, na verdade, por causa desta questão dos detalhes dos tipos de dados, ou seja, os tipos de campos, os tipos de colunas que tu registas, e obviamente a questão de saberes quando é que estás a criar um novo registro ou quando é que estás a alterar um registro existente. Mas basicamente, se fores cumprindo passinho a passinho, e acho que a melhor forma de perceberes a função patch é, por exemplo, eu vou tirar aqui, Ctrl X, e testas a função patch e vês se está ok. Se está ok no primeiro registro, começas a acrescentar o segundo registro e vês se está ok, está bem? É assim que normalmente eu faço quando preciso de testar situações mais complexas. Então, vais fazendo linha a linha, campo a campo, para ver se a coisa funciona. E quando chegares àqueles campos mais complexos, ok? Vais fazer aqui uma lógica de perceber, até aqui estás a funcionar, então o que é que eu tenho que alterar para o novo campo e o novo registro. Muito bem, então, este vídeo foi então para te mostrar a função patch, espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o nosso canal, não te esqueças de subscrever, ativar o sininho das notificações e estou à tua espera dos comentários para dizeres alguma coisa sobre a função, algum método que possa ser diferente. Se quiseres, partilha o vídeo com alguém, que é sempre útil e agradeço. E quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem.